prayer to the Buddha. Então a gente vai começar com a prece ao Buda. And then today we will do only one chapter of the Buddha prayer, not the second chapter. E hoje a gente vai fazer só o primeiro capítulo da prece ao Buda, das louvações ao Buda. O segundo não. And combining with this book, E combinando também com esse livrinho que o Rinpoche acabou de mostrar. first we make a prayer to the three jewels. Primeiro a gente faz uma prece às três joias. Shenge me de ge ponze pa serge sompo daze shake gyopo kyabla chatsalo gange nando pangyo chokchene Soni anzo nze jin dun deren zemba injache Droai gunjuroi kela dangi de barai ge la naman dun zen duwe tugen la le pamne lanjin darashish rila zene la moin jutrungi Lum sui shu paran ze lai shan se loin da wai jun su sha ji se po nian zhai shi lun bei cen dui dan bei ce cang dai jia jin ki tu cen shu ni chang chu ri sui nian ze shan se lo Shunu dobde meye sengen de anga manga dani juze gewo te bai je namai sarajen denda me brain zelai chance jiden chudan Tumbarai chawai dai kanai matoi panjire zumoi Ze tawlai kebai yin jasi chong warai ze en chanse loi koro wen chawai nyingbo mesin Kimne chong de kalai shene chang Chöde namda chungdu ni lai ni rabdu chungwar zelai chanze chan chubu ndu para kone ne ra jane jamdu lo rudu kawai chenze tsundu tar chenpe samden choni Zela chanze lo Nimbe ba tun yu chire manga dan ye chang shu xin zhu du Gyu zhong min yu ngun bar san je ne chang zhu bu zo bar Zela chanze lo Tu jin zhu lai nyur du sing ni Vara se la so ne jodo Chugin korolo koronen dun jana Tegba son lai geze chanze lo Jingin go wa ngen bai sarajeje Mude dun bai jodan le jenso Koromo jige yundu edu namandu Tuba yule jalai chancelo Seba sumnai beme yendeng Yendu yubai chuju chenpo edeng Lamin rowai kungi rajeba Temba jembra zelai chancelo Lelo je namai nyurudu kujesh Zai shu zhungi sai shi zang mai ru
Chimin dorje da buru kushitni Nyangin da urayen zela chanzel Yanda nindu jiba mecheda Mawun sim Tobje shire teni tunerin sere mandrun Kudon chaje zela chanze Sanje shudan tuki shonamala Chanchu paradu dani jasuchi Dangi jinsu gibi sunamaingi Drola penche sanje drobarai shu Semje tamje dewa dan dewe judan dembarai juj Dunga dan dunga ingen judan drawarai juj Dunga mebe dewa tamba dan mendra wai juj Nyere jada nyedan drewe tanyam chembol Nebarai juru je sashi peshi jonshi medo otrap Re rabalin shi nyende jemban Sanje shindu mede powai Drogo namda jinla jubarai ju. We will resume with yesterday's the first session. Remember the meditation teachings from Taranatha about shamatha and vipassana. Então a gente vai dar início com a nossa primeira sessão sobre ensinamento de meditação, que são os ensinamentos de Taranatha sobre shamatha e vipassana. Yeah. So you remember yesterday's morning method? Então vocês se lembram do método de ontem de manhã? Should I repeat or you remember? Vocês querem que o Rinpoche repita ou vocês se lembram? Repeat. I think it was on Friday night, no? Huh? It was Friday. Friday night. Yeah. It was Friday night. Okay. Então foi sexta-noite. Okay. Remember, at that time, as you are in a meditation posture, Então a gente fica na postura de meditação. As you are in a meditation posture, nga longro lensum sele ma jutachime, like it's saying that as you are in a meditation posture, your attitude should be beyond any desire of speaking, any desire of, wanting to do certain things. You should be in the attitude naturally, as you breathe out 3 times. You breathe out once, and then again you breathe in slowly, You breathe out 2nd time, and then again you breathe in slowly. You do like, you remember, right? Remember? Yeah, when you breathe in, you pull back your fingers, and when you breathe out, release your fingers, and when you pull back, and then again, think, air, pull your finger back, and when you breathe out, like this. So, as you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out 3 times. And then, at the last time, on the 3rd one, as you release the last, breathing out, and you gently breathe in, without any conscience of wanting to breathe in. Just breathe in naturally, because normally when we do Shine practice, we are told to focus on the breathing, remember? We are told to up, you breathe out, focus on the breathing out, or focus on breathing in.
things like that. And but in this one, it doesn't say you have to count. You simply have to be aware of your breathe out, breathe in, and on the third time, you are in a complete, in a natural state, without having any sensation of wanting to talk or wanting to do certain things. Pong means almost like a sensation of abandoning, abandoning all the sensation of duality. You understand now? Now I find the right word. Okay. So, pong means abandoning. Not like force, but as you breathe out, right? You breathe out. I will put this word in English, okay? Now, let's forget about everything I said. Let's do something new one. You breathe out 3 times in a very, very subtle way. In a very subtle way. Not like, I have to breathe out. This is the second time I'm breathing in. Nothing like that. If you have that kind of a mindset, then it doesn't work. When you're breathing, as you're in a meditation posture, when you breathe out, simply in a state of knowing that you're breathing out. Simply in a state of knowing that you're breathing out. And then you breathe in, then you breathe out, then you breathe in again, then you breathe out, and on the third time, when you breathe out on the third time, and then having this gentle, smooth sensation of abandonment. And then, Pongwe Rambap, Sem Majoba Hlöde Le. Sem Majoba Hlöde Le means that as you have this, gentle sensation of abandoning, of all the sensation of grasp, all the sensation of duality, and then Sem Majoba Hlöde Le. And then you be relaxed in a state of clarity, If you're relaxed, you can go to your sofa and be relaxed. That's the, timuk? Ignorant, right? That's the ignorant relax. So here, we are, way of being relaxed has to be brought very carefully, Because people, I see many different organizations, they try to find so many tricky ways to be relaxed, which is quite chaotic and madness. In order to be relaxed, you have to make a certain gentle preparation. So, when you're in a meditation posture, don't prepare yourself to meditate right away, or don't push yourself to breathe out, breathe in right away. And then just be relaxed a little bit like this, and then you breathe out 1, and then you breathe in, and you breathe out again. Then again you breathe in. And then on the third time, as you breathe out, at the same time having a gentle thought of abandoning of all the sensation of duality of mind. And with that gentle touch, and then you be relaxed with a sense of knowing, with sense of clarity, and you be relaxed in that state. Then it works. If you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, that's all. And it's beautiful. It's cheap, it's efficient. Então, enquanto a gente está na postura de meditação, como vocês devem se lembrar, a gente vai respirar 3 vezes. A gente vai inspirar, expirar, inspirar, expirar 3 vezes. Isso é de uma forma sutil, não é rígida e nem narrando, tipo, eu estou inspirando, agora eu vou expirar, né? Então, é simplesmente a consciência de estar respirando.
E assim a gente vai respirar 3 vezes. Na terceira expiração, a gente pode ter uma sensação gentil, assim, suave, de abandonar qualquer dualidade e qualquer apego na mente e simplesmente relaxar, então, num estado de claridade. Não é tipo o relaxamento habitual que a gente tem de, por exemplo, ir para o sofá. O Rinpoche falou que esse é um tipo de relaxamento meio ignorante, assim. O relaxamento que a gente procura aqui é um relaxamento com mais cuidado. E isso é porque há algumas organizações que às vezes procuram umas formas meio esquisitas de relaxamento, mas é necessário se preparar da forma correta. Então a gente vai relaxar e aí respirar essas 3 vezes, inspirando, expirando. Na terceira expiração, então, a gente permanece com esse pensamento, é como se fosse uma sensação gentil, sutil, de abandonar qualquer dualidade da mente. Então a gente relaxa com um senso de conhecimento e claridade na mente, e que aí funciona, né? E aí o Rinpoche falou que isso é algo, na verdade, muito lindo, e é barato e é eficiente. Yeah. Sem Machepa, sem means consciousness. Machepa means don't move, don't shake, don't alter, don't add. Okay? The state. So it means, with the one sentence, it means a lot. You know. So when you are in this natural state, you know, like when you are breathing out, when you are having this sensation of abandoning, you know, with a sense of clarity, you know, it's not like abandoning and creating chaos. You know, abandoning with a sense of clarity, with a sense of knowing, and sem majepa. Majepa means not adding or not changing, right? So in that very state, you have to be careful, because when we are told not to change, and then we have this multiple thoughts of what is the definition of don't change? Where is the part that is not change? Which is the part that he's saying about don't change? You know, you don't have to do search in that state. You know, when you have this sense of knowing and sense of clarity, it's enough. And that already represents that not altering anything, the consciousness itself. You know? Yeah. Is it okay? Yeah? So that's how it works. Because sometimes when we are trying to relax and somebody tell you, try not to think of anything, and then you end up thinking even more, because you say, okay, so somebody is telling me not to think, and what is the definition not to think? You know, what is the definition of blocking all the projections? So we multiply all those projections, you know. Then it creates much more disturbance rather than a solid foundation. So it means lung zinte zamya pongwe ramba, with a glimpse of sensation of abandoning, and yet at the same time with a sense of knowing without altering anything, and in that present. Pödele means be naturally relaxed in that state. Mikorchik, that's the first cycle. Então, o Rinpoche começou por uma frase em tibetano. Then I just want to repeat that again. The word of abandoning. You know, there's a two meaning. You know, one is we abandon samsara. That is a very soft, hard, rigid abandoning. You know, that's very rigid. This one, when we use the word of sensation of abandoning, that means just simply keeping a distance with the sense of knowing at the same time, with a sense of clarity. So please don't make mistake between these two different understanding. Color, not like forced abandoning. It's nothing to do with forced abandoning. You know? So you have to distinguish that gradually, maybe. Então, o Rinpoche começou com essa frase em tibetano, né, que significa a consciência e sem movimentar, sem alterar e nem adicionar nada a ela. E que essa é uma frase que já diz muito, assim, né? Então, é essa sensação de abandono, mas com claridade, né?
Não é um abandono no caos que o Rinpoche falou, né? É um abandono com conhecimento e com claridade, sem mudar nada e sem adicionar nada. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado também com essa frase de não mudar, porque às vezes a gente pode pensar, mas como assim, mudar o quê? Não mudar o quê? Qual é a definição disso? O que eu não tenho que mudar? Mas aí nesse estado a gente não precisa examinar nada. É simplesmente um estado de conhecimento e claridade, que isso é suficiente. E isso já é o não movimentar nada e nem alterar nada. E dessa forma é que vai funcionar. Porque às vezes também é dito pra gente, às vezes, você tem que não pensar em nada, você não pensa em nada, né? Mas aí a gente pensa, mas como assim? O que é isso? Né? E aí sim que a gente pensa bastante. Isso acaba gerando mais confusão do que qualquer outra coisa, não dá uma fundação sólida pra gente, né? Então essa sensação de abandono, ela é com conhecimento e sem alterar nada. É um estar presente e um relaxar natural, relaxar naturalmente. Então esse é o primeiro ciclo sobre o qual a gente tinha falado. E aí o Rinpoche fez um adendo também sobre essa questão do abandono. Há duas formas possíveis a gente analisar essa questão, né? Uma é, temos que abandonar o samsara, né? E que isso é uma coisa meio rígida, assim, né? Mas o abandono de que a gente está falando aqui é simplesmente uma espécie de distanciamento, mas associado com a capacidade de conhecer e também a claridade. Então a gente não confundir essas coisas, e não é algo forçado, não é um abandono forçado. É um abandono em relação às sensações, né, às experiências sensoriais, uma espécie de distanciamento com um senso de claridade. Is it okay? It's clear enough? Ficou claro? You have no question, right? Vocês têm alguma pergunta? Okay, so now I will move to the next one. Então vamos para a próxima. Okay, so the second one is second cycle is quite simple, and just want to explain to you, it's presented as a first cycle of meditation, second cycle of meditation, third cycle of meditation, but at the end of the day, all these has to combine together in order to proceed with the meditation practice. Just in order to explain that it has been separated, but when you do practice, it is together. Então, agora a gente começa com o segundo ciclo, que ele é bem simples, o Rinpoche falou, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse ensinamento ele é apresentado em ciclos, como ciclos separados, mas isso é com a finalidade de explicar só, porque na prática mesmo, eles estão todos combinados na hora da meditação. And then, when there is a projection, and just look at the projection of the mind itself. Don't add anything. Don't try to remove anything. Just look and be the witness of itself, and then the projection dissolves by itself. That's the second cycle. That's what we have finished on Friday. Okay? Então, o segundo ciclo, que foi o que a gente viu na sexta-feira, né, é que quando surgem projeções na mente, a gente olha para essas projeções sem tentar adicionar nada e sem tentar retirar nada. A gente permanece como testemunha. I will explain to you why this is important, the second cycle. When you are a practitioner, when you are, I don't mean ordinary practitioner, I just want to say, maybe when you're in a solitary retreat, if you're in a solitary retreat when you're in a solitary retreat, due to this principle of inner discovery and projection of the mind itself, and you will have this kind of a realization, and also you will be not disappointed with the bad news, and you will not get excited with the good news, and you will treat it equally. And regardless of any auspicious sign that you see with your shrine, with your practice, you will not treat that with the exaggeration. And then if you see some bad omen or bad sign, and you will not treat that in such negative way, but you will be completely in a natural state, in a continuity with your genuine and authentic Dharma practice. So basically that's the kind of a quality that develops by itself gradually in time, but in the beginning
simply by, standing as a witness whenever there's a projection of thoughts during the session of the meditation. It's very important. People, they ask questions, they say, Kalu Rinpoche, how can I bring the Dharma into my daily life? They always ask that question to other masters. They always ask that, as if that you are asking that you can bring the hospital with you wherever you go. You can't. You have to be a doctor. Then you can find a hospital everywhere. But the point is that you cannot just bring the Dharma into your life. It just doesn't work like that. It's very simple. Of course, you can force yourself to remind yourself with reading books and repeating certain sentences in your mind. You can torture yourself with that. That is your choice. Or you can do like 1 day retreat, few days retreat, few hours of session of practice, And then as you accumulate based on that, then naturally, it will influence your attitude, your way of thinking in your normal life by itself. If you want to help other people, I've been saying this for the last 7 years. If you want to help other people, don't give them practice. You have to give them guideline. By giving the text to them, it will not work in any level. By explanation, by giving a proper guideline, then it can help other people by itself. Or simply by showing your quality can make other people inspire. If you try to repeat everything and if you try to give the text to everybody, it doesn't work. Buddha did not try to give the textbook to everybody. Buddha speak his quality, people believe that, and gradually they follow his footsteps. Right? What is happening nowadays is that everybody is like, oh, this is Buddha's teaching, this is my teaching, my teaching, my teaching. Torture yourself in your memory, and trying to force in other people's life. It doesn't work like that. It will work in a commercial world, to manipulate your memory, to be attracted to certain commercial objects. But when you are in a spiritual journey, it doesn't work like that. Especially if you want to help other people, the practice doesn't help with other people. You have to show your quality, then you give the guideline, then you practice together, then you can gradually help other people, But of course, if you are a humanitarian worker and helping other people, of course that's a different level also. So basically what I'm trying to say is that don't be impatient to bring the Dharma into your life. Just make a principle, once in a month, twice a month, make a short time retreat, like Saturday, Sunday retreat, Then the quality will speak by itself. So going back to this one, the reason why I'm saying this is that whenever there's a projections of all the thoughts, and just simply being a witness and looking right into all the appearance of projections, and then as you look right into the projection of all the thoughts without adding anything, without removing anything, and then it will dissolve by itself. It's like an anger. Projection of thoughts is similar to anger. The anger projection is much more rapid, but the normal projection is just continuously, when you have this strong anger, and then you look at the definition of the anger itself, and then there is no solid object that you can see the anger itself, and therefore you have a clear understanding there is no reason to follow that, with your own analyzing, not with the assumption, of course. Então, por que o segundo ciclo é importante, né? Às vezes, como praticantes, mas não assim praticantes habituais, mas um praticante que, por exemplo, esteja passando algum tempo em retiro solitário e tal, por meio desse princípio de uma espécie de descoberta interior e de conhecer essas projeções e de percebê-las, surge mais realização, assim, mais compreensão, né? E que a partir daí você não se decepciona tanto com uma notícia ruim, por exemplo, você nem se empolga tanto com notícias boas, ou, por exemplo, sinais ruins ou sinais bons, auspiciosos ou não, também não vão te alterar tanto assim, né? Que você consegue, aos poucos,
permanecer mais no estado natural e na prática genuína, né? E que essa é uma qualidade que vai se desenvolvendo aos poucos, assim. Então, mas assim, para nós aqui hoje, estar consciente dessas projeções quando elas surgem já é bastante importante. E o Rinpoche comentou que uma pergunta que fazem muito para ele é como que eu trago o Dharma para a minha vida diária, né? E o Rinpoche falou que isso é um pouco como querer levar o hospital com você. Não tem muito como, assim, a não ser que você seja um médico, né? E que você pode se repetir muitas frases assim que você conhece o tempo todo e meio que se torturar dessa forma e ser uma coisa meio forçada. Mas que se você simplesmente se dedica a fazer suas práticas, fazer retiros curtos e tal, isso vai naturalmente influenciando na sua vida diária, né? E, por exemplo, se você quer também ajudar as pessoas, não ajuda tanto, talvez, você dar a prática ou você dar os textos diretamente para as pessoas. O que você tem que dar é dar uma guia, você tem que dar uma guia boa e uma explicação boa, né? Ou então também ajudar as pessoas mostrando... pelo fato de elas verem as suas qualidades, né? Que isso também ajuda muito. Aí o Rinpoche comentou que o Buda, por exemplo, não tentava ficar dando livros e textos para todo mundo, né? Às vezes essa atitude de passar os textos para as pessoas, de passar os livros para as pessoas, pode ser uma coisa um pouco forçada, assim, né? E também pode ser algo simplesmente com fim comercial, por exemplo. E isso, no caminho do praticante, talvez não ajude tanto, né? Então, se trata mais de focar na sua própria prática, de talvez, eventualmente, dar uma guia e aí, aos poucos, conseguir ajudando os outros. Mas aí, é claro que se você for, por exemplo, alguém que trabalha em alguma organização humanitária ou algo assim, aí já é outro nível, é outro assunto. E para a gente não ficar também impaciente em trazer, portanto, o Dharma para a vida diária, né? Que a gente tem que ter paciência, a gente pode fazer, a gente simplesmente praticar, a gente fazer retiros nos finais de semana, por exemplo, e que aí, naturalmente, as qualidades vão se desenvolvendo e vão falando por si só, né? Então, com relação a essas projeções da mente, se trata da gente simplesmente testemunhar elas, olhar para elas, sem adicionar nada, sem remover nada, e que aí elas vão se dissolvendo sozinhas. E aí o Rinpoche deu o exemplo da raiva também, que é um pouco parecido com essas projeções, né? Acontece que a raiva é um pouco mais rápida e as projeções elas estão mais continuamente na nossa mente, né? Tem mais continuidade, assim. Mas a raiva também, quando você olha para ela e você vê que não há nada muito sólido ali, que você não precisa seguir ela, isso por meio da sua própria análise, é claro, isso também vai se dissolvendo naturalmente aos poucos. Anyways, so now the third one. Onjun janjam shindona namjun de chinjin dinda tene ma je tamja namdo jungsan na chin ma je sa de me ko sum. So now this is Hongju. So this is in Tibetan we say Hongju. Hongju means the undercurrent distraction. It's like a very subtle distraction. You know, like an example, you know, when I'm talking to you and somebody as a third person interrupted, and then you're being distracted. That's a very solid distraction. We are, how do I say, consciously we are aware of that, right? So that's the solid distraction. The subtle distraction or undercurrent distraction is that when you are making prayer, you are making a visualization, but you lack of a sense of clarity, you know, and that's called the undercurrent or subtle distraction. You know, it's like, you know, I practice the deity, I recite the mantra because I can memorize it, right? So there's no sense of pure engagement from my heart. There's a verbal, there's a prayer. Subconsciously, I can memorize the whole text, the whole practice, but my heart is not there, my sense of clarity is not there, my connection is not there. You know, my concentration is not there. You know, and that's called the subtle distraction. So it can apply also in the meditation, it can also appear in the deity practice, it can also come in the normal practice as well, you know. So therefore, Onju is a very subtle distraction that we have to recognize it. Subtle distraction. Então, quanto ao terceiro ciclo, né?
o termo em tibetano significa meio que uma corrente subjacente, né? Então é uma espécie de It's like, I make a prayer, if I'm doing like this, like Lama Gombo, that's a solid distraction, Subtle distraction looks like this, Subtle distraction looks like Lama Gombo, so it sounds similar, sounds exactly the same. Concentration is not fully there. It's a subtle distraction. When you fully concentrate it, then it will look like this. I will show you. When you fully concentrate to the Buddha, Dharma, Sangha, three jewels, then Lamang Gompa Yermel Dani Kubitas Dana Sijitan Maliso, Gomba Lama Yermel Dani Dana Sijitan, Parchimaliso, from the bottom of your heart. So you can see the difference, you can feel the difference. You understand? Então, como tinha falado, When it doesn't make you tired, and if you're worried about that, if you practice properly, you won't be exhausted. You will feel more fresh afterwards. You will feel more relaxed afterwards. Então, sobre o terceiro ciclo, né, que se trata dessa espécie de corrente subjacente. Então, é como se fosse uma distração subjacente mais sutil, né? Então, o Rinpoche deu o exemplo, né? Assim, por exemplo, se o Rinpoche está falando e vem uma terceira pessoa e que interrompe e aí distrai, você já começa a falar com aquela pessoa, isso é um exemplo de distração bem sólida, né? A gente consegue ver ela, é mais fácil de estar consciente dela. Mas a distração sutil ela é um pouco diferente. É, por exemplo, ao fazer uma prece ou visualizar, você faz essa prece, você visualiza, mas não tem claridade na sua mente, não tem clareza na sua mente, né? É uma distração sutil, por isso que ela é sutil mesmo, como se fosse uma corrente subjacente, né? Então, por exemplo, se você faz a prática da divindade, está recitando o mantra, mas você sabe aquilo memorizado, está fazendo de memória. Não tem um engajamento assim com o seu coração, né? Não tem uma clareza na sua mente, não tem uma conexão, também não tem concentração. Então, essa distração sutil, né? E ela pode aparecer tanto na meditação, em práticas da divindade, na nossa prática habitual. E é muito importante que a gente reconheça, né? Então o Rinpoche falou que, por exemplo, quando a gente faz preces, né? Ele mostrou o exemplo, né? Por exemplo, se ele está fazendo a prece, recitando, mas olhando as coisas, olhando o que tem embaixo da mesa, para os lados e tal, esse é o exemplo de distração sólida. A distração sutil foi quando ele mostrou se recitando a prece, olhando para frente, mas sem se mover muito, assim. A gente não vê muito a diferença. Parece igual, mas a concentração não está lá. E aí, por último, foi o que ele mostrou, fazer a prece com a concentração, né? Que foi o que ele mostrou aqui por último. É algo que você faz do fundo do seu coração. E ele disse que a gente consegue ver a diferença e a gente consegue sentir a diferença. E fazer a prática e recitar, por exemplo, com concentração, a gente não precisa se preocupar pensando que isso vai cansar a gente ou deixar a gente exausto, porque não vai. Quando a gente pratica bem, isso deixa a gente naturalmente mais relaxado, mais refrescado. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Yeah. So, it says that Namto Chonson and then it says that if you recognize your own subtle distraction and make sure that you make a prayer, make sure that you promise yourself that you don't want to be dissolve into the subtle undercurrent distraction. Então, quando a gente reconhecer essa distração sutil na meditação, o que a gente faz é fazer uma prece e a gente se determinar a não se deixar levar mais por essa distração sutil, por essa corrente subjacente. Okay, that's the third cycle. And then it's saying that how to say if you're still feeling very distracted, then stand up from your meditation box or stand up from your meditation posture, walk around, look a little bit above, make yourself fresh. And then if you are really angry or really angry
or upset, and then make sure that you're looking a little bit more in a downward angle. And then if you are into many different, if you are attracted to all the different, attractions, and with all the distraction, and then remind yourself with the meaning of impermanence, and that's the fourth cycle. Então isso que a gente falou aqui agora foi o terceiro ciclo, né, que a gente acabou. Então agora quanto ao quarto ciclo, é que se a gente percebe que a gente está bem distraído, assim, o que a gente tem para fazer, por exemplo, é se levantar. A gente pode levantar, caminhar um pouco, olhar um pouco para cima, se refrescar de alguma forma. E aí se a gente estiver, por exemplo, com raiva ou se a gente estiver chateado, ajuda a olhar num ângulo mais para baixo, assim, olhar mais para baixo. E se, por outro lado, a gente tiver se as distrações forem mais de coisas que nos atraem muito, e aí a solução é a gente se lembrar da impermanência. E esse é o quarto ciclo. Okay, so that's the fourth cycle. Nipa tada ngeme laba, chujo naso laba, chulam naso sewa. So now there's the three things that is separated, okay? Nipa tada ngeme laba. Tatang means your eyes, concentrating or looking into different places, different direction, different angle with your own choice. With your own preference, where you find any object that you can meditate with it, with your own preference, right? That's number one, which is going to elaborate a little bit more afterwards. The second topic is Chujutnaso Laba. Whenever we are doing reading, mantras, sutras, and then also bringing the sense of awareness and way of bringing the sense of awareness into that level. That's the second topic. And the third one is Cholam Naso Taseo. Cholam means the behavior, right? So bringing the sense of clarity and sense of self-awareness in all different level of our behavior in our daily life. So there's three things, yeah? So you understood, right? So the first one is your mind that can be focused, and the object which is your own choice. That's number one. The object doesn't have to be Buddha statue. It can be flower, it can be stone, it can be the peak of mountain, it can be any preference that is your choice. That's number one. Okay? Number two is that when you're reading mantras, when you're reading sutras, and then bringing a way of bringing your self-awareness into that level. That's number two, second topic. Number three, Cholam Naso Sewa. Cholam Naso means that regardless of any kind of a behavior that you continue, and then also bringing a sense of awareness and method of bringing that sense of awareness into your daily life. So that's the third one. Okay? Então agora tem três coisas separadas, né? A primeira é os nossos olhos olhando para lugares, ângulos ou direções diferentes de acordo com a nossa própria preferência, né? Para a gente, a partir daí, meditar. Então aí a gente pode escolher um objeto, isso é totalmente a nossa escolha. A gente pode escolher, pode ser uma flor, uma pedra, uma montanha, o que quer que seja. E aí direcionar o olhar e meditar. A segunda coisa é que ao ler algum texto, né, ao ler mantras, ao ler sutras, que a gente tenha algum método em que a gente consiga trazer a nossa consciência, a nossa lucidez para esse processo também, que ele seja feito com lucidez. E aí o terceiro é com relação ao nosso comportamento, que haja também essa claridade e essa consciência, né, com relação ao nosso comportamento e à nossa vida diária. Is it okay? So you understand the three different topics that we are going to continue. Vocês entenderam esses três assuntos que a gente vai continuar? Okay, so yeah. So first of all, mikitadan towa ta nyewa total dabutan. So the now first one is mikitatan. Mikitatan means with your eyes looking into a different angle. Towa means above. Ta nyewa means closer.
and then or total, or on the ceiling of your room or anything. Example like that. And then that's the definition of close to you. And ringwa, ritsewa am namki ingtabu. Ringwa, the definition of the terms of distance is like your mind and meditating, focusing on the peak of the mountain, or how do I say, looking at the space itself. Nyamba shate mikor nga. So, and then also yourself meditating in that level. So it's a little bit like a Zen, like a Zen meditator master. And I've also seen Korean monks. They meditate on something very simple, with a very simple color, and so things like that. It's quite similar. So that's the fifth cycle. Então, isso dessas três coisas separadas que a gente comentou é o quinto ciclo, né? Então, sobre esse primeiro ponto, que é sobre, ele fala sobre olhar para diferentes ângulos, né? Então, fala que em tibetano fala de olhar para cima, olhar para perto, ou olhar para o teto, que são alguns exemplos, né? E que esses seriam exemplos de olhar para algo mais perto da gente, assim, né? E que aí o olhar para a distância seria, por exemplo, olhar para o pico de uma montanha ou olhar simplesmente para o espaço, assim, né? E o Rinpoche comentou que isso é uma prática um pouco parecida como o Zen, assim, os praticantes ou os mestres do Zen, ou também alguns monges coreanos fazem uma prática bem parecida, né? De meditação em algo simples, com cor simples e assim por diante. And then also, meditating by looking at the edge of the mountain as well, on the edge of the, Então fala também sobre meditar olhando para o pico de uma montanha, para o topo de uma montanha. In Brasilia, you have a very beautiful landscape, so you can enjoy that. In São Paulo, you can't. Every direction you look at the sky, there's an aeroplane. You look around, there's the buildings. Então, aqui como a gente está em Brasília, né, a nossa paisagem é muito bonita, a gente pode curtir, o Rinpoche falou, né, que é algo que a gente não pode fazer, por exemplo, em São Paulo, né, para onde quer que você olhe tem edifício, está meio cinza, assim. Yeah. Here it sounds very peaceful, It's really, really peaceful. Yeah. Like, look at the sky, look at the ceiling, look at the, as if there's a good weather all the time. Porque no texto parece algo muito pacífico, né? Olha para a montanha, para o teto, como se o tempo tivesse sempre bom, né? Uma coisa assim muito pacífica. So I think you can adapt with your own choice, basically. This is just simply an example, of the choices that is given and shown to you. Então a gente pode ir adaptando, né? A gente tem essa escolha de adaptar isso. O que o texto dá são simplesmente exemplos do que a gente pode fazer. You see the way he explained. If you want to look straight forward and then you look at the wall, meditating, your mind focusing in that state, or if you want to look a little bit more further, then ringwa riden tabu, he said, looking your mind perspective in like the land of mountains. Looks very beautiful. Sounds very nice, but not everybody has the option, So you can choose your own visualization object. The bottom line is there's a three principle. If you are being a little bit too extremely distracted, then focus into something higher object, something higher, with your eyes, focus in that. With your mind, focus in that. If your mind is very stiff and very angry, and then focus something a little bit lower, And if you want to find a little bit more balance, then look a little bit more straightforward. So basically, these are the three, the topic. And the rest,
You can adjust how you want, what you want to add. It can be a statue, it can be a painting, it can be a simple painting in front of you, and then you meditate. You know? Então, por exemplo, diz que a gente pode, se a gente olhar para frente, né? Pra logo em diante da gente, a gente pode olhar para uma parede, por exemplo, e a partir daí meditar. Se a gente olhar para mais longe, o texto fala que a gente pode olhar como se fosse uma terra, assim, com um lugar com muitas montanhas, né? Isso soa muito bonito, e muito legal, mas a gente nem sempre tem essa opção, né? Então, assim, a gente pode ir escolhendo e ir adaptando. Então, os 3 pontos principais, né, que a gente tem que ter em mente se a gente está muito distraído, a gente olha para algo mais acima, assim, né? Se a gente está muito rígido ou com raiva, a gente posiciona o nosso olhar um pouco mais para baixo. E se a gente quiser mais equilíbrio, a gente pode olhar mais à nossa frente. E aí o resto é que a gente pode ir adaptando, se a gente quiser olhar para uma estátua, uma pintura, para o que for. Okay, now that's the first one that is completed. The second topic is and then it's saying that first try to meditate and visualize with a very small syllable mantra, with a very short mantra. Try to focus your mind with that. First you try to focus your mind with the 1 syllable, 6 syllable, 2 syllable, 3 syllable in your heart or in the front of you. You start your visualization and focus in that level. That's one that he has suggested. And then gradually, as you're doing the normal daily prayer and then having this continuous self-awareness at all times, and that should be the progress. Okay? Então, aí o que o Rinpoche recitou em tibetano, né? Significa mais ou menos que a gente pode tentar meditar e visualizar, por exemplo, no começo um mantra curto, né, e focar a mente nisso. Então, por exemplo, pode ser um mantra de uma sílaba, 2, 3 ou 6, a gente pode visualizar no nosso coração, a gente pode também visualizar à frente e assim começar essa visualização, né? E aí, gradualmente, a gente ir trazendo isso também para as nossas práticas habituais, né? Essa consciência maior, essa lucidez maior. E assim a gente progride para cada vez mais lucidez, mais o tempo todo. And then gradually with all the practice. E que aí gradualmente isso com relação a todas as práticas que a gente fizer. And then also it says here that when you have a little bit of the sound of a river, sound of a water, and then your mind simply focus in that. And then meditate a little bit, There's a difference between relaxing with that sound, like, when we go to a therapy, when we go to therapy, you have all this sound of bird and it's so beautiful and so relaxing that your mind is, poof, gone. Not like that, with what we are trying to do here is that you have the sound of a water, and then at the same time you are fully awakened, because when we go to all this different kind of therapy, they play all this kind of sound to make you completely relax, and you don't even know whether you still have your conscious or not. Your conscious is somewhere running around the universe already. So we are not trying to do that. People, they mix everything together. And if you want to have a relax, if you have a hard day, if you want to relax, enjoy some kind of a Japanese, Chinese flute music, go ahead, enjoy. Do that. There's no disagreement. If you want to do some kind of a new age kind of thing, go ahead, do it. But don't mix it. You can enjoy, you can play with your mind, you can play with your mind, you can experiment, you can exaggerate, you can play left and right, everything. Just do that. Be free. But don't mix it. And then here is saying that meditate with the water. And then when you hear the sound of the water, and then you meditate your mind, There's nothing beyond the sound of the water, nothing before that, nothing beyond that.
just simply the sound of the water, and then at the same time your mind is fully awakened, your state of mind is very sharp, very clean, very awakened, and as you continue to hear the sound of the water, there's nothing before that, there's nothing beyond that, just the sound of the water, and then meditating. That is the way of doing it. If you go beyond that, then it's, again you play with your mind. Then you are in a Disneyland. Then it doesn't work. Então diz também no texto que a gente pode focar a nossa mente, meditar, por exemplo, com o som da água, o som de um rio que flui, por exemplo, né? Isso é diferente de um relaxamento com o som, por exemplo, né? Que há muitos tipos de terapia que fazem esse tipo de coisa, né? Com som de água, com som de pássaro, etc., com o propósito de nos relaxar. Mas aí esse é um tipo de relaxamento em que você começa a ouvir e quase que parece que a sua mente já foi, assim, né? E não é essa a ideia, né? Então aqui o que a gente faz é ouvir o som, mas ouvir sempre muito acordado, assim, permanecer sempre muito acordado. E com essas terapias parece que às vezes a gente nem sabe se a gente tem mais a nossa consciência, tipo, cadê, né? Foi para algum lugar do universo, assim, e tal. E que não tem problema assim da gente fazer isso, a gente está estressado, a gente quer relaxar e tal, você quer ouvir uma música de flauta, sei lá, algo relaxante, ouvir uma música New Age ou algo assim, a gente pode curtir e relaxar dessa forma, mas não misturar as coisas, essa não é a instrução que está sendo passada aqui, né? Então a gente pode assim brincar um pouco, a gente pode ser livre, mas não misturar as coisas. Então aqui o que diz é que a gente meditar nesse som da água, né? E que nesse momento não há nada além desse som da água, não há nada antes desse som da água. Então a mente está totalmente acordada, a mente está bem aguçada, precisa, limpa e acordada. Que não há nada além desse som da água, há somente o som da água. E assim a gente medita. E que essa é a forma correta de fazer. E aí, mais do que isso, já entra naquele âmbito de meio que brincar assim, com as coisas, brincar com a mente e tal, e aí não funciona tanto. Yeah. So when we say concentrate with the sound of the water, it means nothing beyond that, nothing before that, along with the same time. Combine together without getting mixture, combine and maintaining that, then you meditate. Don't try to exaggerate, you say, oh, I have to mind mix with the water, what has happened? Had a bad dream last night. Something like that. Don't do that. Just focus that and that only. People sometimes they become extremely superstitious and it's very unhealthy. So yeah, of course you can be superstitious, go ahead, enjoy with that, do whatever you want with that, no problem. But when it comes to this meditation, have a clear mindset, and it's very important. Some people they like astrology, some people they like all these kind of things, so yeah, go ahead, enjoy it, and you deserve it. But when you come to this meditation, have a clear mindset, and the definition of this is that there's a sound of the water that continues, and then your mind is at the same combine. Your concentration of your mind with the natural state of your mind is continuously in the endless path with the water, and nothing before that, and nothing beyond that. Just simply a continuity of that, and that's the definition of meditation. With this one. And then, once you adapt with that more easily, yeah, and then gradually when people are talking, when there's a large number of people having a lot of conversation, and also make a mixture with that also, with your full sense of clarity and the continuity with that, combined with that sound, using that as a concentration, as a foundation, and continuity with the sense of clarity. Yeah, that's the second method. And then when other people are talking more closer to you, the sound, the echo
echo of that sound, people having conversation to each other, you know. Hanglang means echo. That's the definition of echo. And then as you hear all the echo of the people more closer to you having conversation, and then as you meditate, and using that sound as a part of the tools for your meditation, and that continuity together. You know, nothing before that and nothing beyond that. Yeah. Então nessa hora de se concentrar no som da água, né? Não há nada além do som da água e não há nada antes do som da água, né? E que também a gente não precisa exagerar muito, assim, nem misturar com outras coisas, assim, né? Porque às vezes a gente pode ser mais ou menos supersticioso, assim, começar a misturar as coisas, e isso pode não ser muito saudável, né? Claro que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é livre, mas com relação a essa meditação, a instrução é essa que está sendo dada aqui agora, né? Então aqui se trata de fazer isso com uma mente clara, né? E com o som da água, à medida em que o som da água vai continuando, a gente se concentra nesse som da água e é como se a gente se juntasse com esse som da água, assim, né? Não há nada além do som da água e não há nada antes do som da água. E aí há uma espécie de continuidade, né? E que essa é a definição da meditação aqui. E aí, a partir do momento em que a gente se adapta bem a essa prática com o som da água, a gente pode gradualmente ir fazendo isso, por exemplo, quando há muitas pessoas falando. Nesse momento em que há muitas pessoas falando, da gente tentar manter essa clareza na nossa mente e essa continuidade com o som, né? A gente usar isso como uma base para se concentrar e para meditar. E aí, a partir daí também, dá para fazer isso com pessoas que estão falando mais perto da gente. E aí o Rinpoche falou que o texto fala sobre o eco que isso produz, né? O som do eco das pessoas falando mais perto da gente. A gente pode meditar usando esse som como uma base para a nossa meditação, né? E aí também com uma certa continuidade e com nada além desse som e nada antes desse som. And then the third one is that, you know, even when you are eating, having a sense of awareness, even when you are talking, having a sense of awareness, and just like that, when you are happy, when you are unhappy, when you are in an uncomfortable position, when you are in an embarrassment situation, all the different kind of situation, having this full sense of awareness at all times, and that's the 11th cycle. Yeah, so then now we take a session break for 15 minutes, then we will resume again. Então, o terceiro ponto que tinha falado, né, é que quando a gente comer, a gente fazer isso também com lucidez. Quando a gente falar, a gente fazer isso também com lucidez. Também quando a gente está feliz ou quando a gente está triste, quando a gente está numa posição desconfortável, também em todas as situações que haja mais lucidez. E esse é o 11º ciclo. E então agora a gente pode fazer um intervalo de 15 minutos e depois continuar.